Se tem um lugar onde a sombra brinca, é nas empresas. Nós, da Filema Consult, né? O Consult é uma empresa minha, em que temos a Gleica, temos a Jordana, nós damos consultoria organizacional, né? Nós fazemos todo esse processo de gestão de pessoas, coaching, gestão de carreiras, né? Processo de headhunter, fazemos para várias empresas, né? Trabalhamos já para muitas empresas grandes. Recentemente, nós estamos trabalhando com uma empresa aqui no Rio de Janeiro de ônibus, né? A Ultifrutur, fazendo um trabalho lá. Então, a gente já há algum tempo, eu escrevi um artigo, A Clínica das Empresas dos Homens, um olhar junguiano sobre os tipos psicológicos. Os tipos psicológicos é um livro que Jung escreve em 1921, que nos permitiu... É o único livro que Jung escreve sobre a consciência, é um livro de mais de 500 páginas. Ele vai ser tratado aqui no nosso curso, no estudo sobre os tipos psicológicos. E a gente tem instrumentos utilizando os tipos psicológicos, como a MBTI, etc., que são instrumentos altamente precisos, que nos dão laudos extremamente precisos para o levantamento de perfil psicoprofissional, de ver qual é a função inferior, como é que o cara está fracassando. Então, como eu trabalho? Eu pego, no meu consultório particularmente, né, eu pego executivos que estão com baixa produção, a gente faz um levantamento através de instrumentos psicométricos, faz a gestão da carreira dele, tem uma porção de coisa. Então, a sombra das empresas é interessante. Passa aí, Gleica. As empresas não têm uma consciência individual, não pensam e não são capazes de escolhas morais, pois são abstrações. Elas dependem de nós, da nossa capacidade de identificar e confrontar a sombra na vida institucional. Obviamente começa e sempre dependerá da nossa capacidade de identificar a sombra na nossa vida pessoal. Veja bem, queridos, vamos ver uma empresa, por exemplo, na empresa lá que nós damos consultoria, nós devemos ter lá, Gleica, quantas pessoas? Uns 300, 200 e poucos motoristas, mas qual é o total de pessoas lá? São 200 motoristas e mais ou menos 300 funcionários ao todo. Nós somos com 300 funcionários. Cada funcionário desse, quando vai estar lá, leva o quê? A sombra dele. A sombra dessas pessoas começa a se depositar no inconsciente da empresa, tá? Criando uma sombra coletiva da empresa. Aí o pau começa a comer, né, meus senhores? O negócio fica feio, fica complicado. Tá? E aí o que acontece? Faz-se necessário uma intervenção clínica na sombra da empresa. É um assunto que eu não queria me delongar muito sobre isso, mas só para vocês saberem o trabalho que a gente faz. Vai para frente e volta, Gleica. Volta. Pode voltar, Gleica. Muito bem. Gleica, volta com o vídeo aqui, pode tirar o PowerPoint. Muito bem. Andei meio a voo de pássaro, dando uma noção para vocês. Eu passei o material. Nós estamos há quanto tempo de aula? Há 1 hora de aula, né? Então, o que eu vou fazer para vocês agora? Pela primeira vez, nós vamos tentar fazer o exercício de responder algumas perguntas, porque eu não vou entrar em mitos agora, que eu vou deixar para a próxima aula e coisa e tal. Então, eu ia pedir a vocês que vocês seguissem o nosso protocolo, de começarem a acionar o comando aí do Zoom, para que a mãozinha levante e tanto seu vídeo como seu áudio seja liberado e você faça a sua pergunta e dentro das minhas limitações eu vou tentar respondê-la. Estamos prontos, Gleica? Sim. Então, pode liberar. Gente, quem for levantando a mão, eu vou liberar o som, tá? Vou perguntar se quer que libere o vídeo também, para poder fazer a sua pergunta. A Bárbara Lorena tem uma pergunta. Antes de eu liberar o som, eu sempre vou avisar, tá? Bárbara, eu vou liberar o seu som. Acho que está um pouquinho claro. Professor, tudo bem? Só para ambientar um pouco, fomentou muito nesse último momento, eu tive um pouco assim, essa surpresa, porque eu fiz basicamente, desde que eu me entendo por adulta, eu estou aqui em Portugal. Fiz a minha licenciatura em Psicologia na Universidade do Minho, em Braga. Pós-graduação em Psicologia Clínica, mas atualmente eu faço um mestrado em Psicologia do Trabalho Organizacional.
E eu tento, de alguma forma, sendo que a minha visão e tudo que eu vi aqui, eu faço meu mestrado na Universidade Católica Portuguesa. E eu, muito tempo, eu ia perguntando, e pouquíssimas pessoas junguianas, no Brasil muito mais. Mas eu sempre, eu refletindo e tudo, porque Jung, de todos, é sempre o que tem mais a ver comigo. Antes achava que era Freud, mas nem tanto. E a minha questão é assim, porque eu tentar ver assim, como que eu poderia encaixar, não é, o, da psicologia empresarial e tudo, dentro da psicologia junguiana, e toda a sua reflexão sobre os arquétipos, eu fico muito refletindo sobre isso, e fiquei, né, muito refletindo e ainda estou. Gostaria que se você pudesse, não sei se é muito extenso também, eu tentando refletir quais arquétipos, e se pode ser, se a gente pode realmente. Você disse na aula anterior sobre o arquétipo de São Jorge, de você estar ali, mas quais ferramentas, e até na experiência, Gleica também pode falar, e o professor, pela experiência de vocês, quais ferramentas vocês usam no contexto organizacional? Vocês acabam evocando arquétipos nos colaboradores? E... Mariana, deixa eu falar. Obrigada. Uma coisa para você. Essa é coisa muito nova, tá? Essa coisa ocorreu num primeiro momento em Zurique. Não foi nem em Zurique. Acho que foi, não sei, eu não me lembro qual país em que as pessoas começaram a fazer um diálogo entre a psicologia junguiana e as empresas, né? Quando isso explode na América do Sul, isso explode na Universidade de Salvador. E como a gente fica viajando, fazendo congressos, etc., uma vez, indo num congresso em Salvador, eu vi o pessoal da universidade falando nesse tipo de coisa. E construímos um grupo de pessoas que íamos começar, inspirado nesse pessoal aí da Europa, fazer um diálogo entre o pensamento junguiano e o pensamento organizacional. Pasme, o pessoal na Europa largou isso, tanto que você nem vê falar largou. Aqui no Brasil nós temos continuidade. Esse diálogo é uma coisa bastante interessante. Eu ficaria aqui a noite toda te mostrando isso, mas eu sugiro, e você, por favor, me chame amanhã, eu vou enviar um artigo que eu escrevi, tá? Cujo título tá? Deixa eu ver se eu me lembro, tem muito tempo, né? A Clínica das Empresas e dos Homens, um olhar junguiano sobre os tipos psicológicos. Tá? Esse artigo eu escrevi em conjunto com a minha filha. Tá? Veja bem, em linhas gerais, respondendo para você, nós simplesmente olhamos a empresa como um paciente. A empresa é um paciente. Quer ver só uma coisa? Todos vocês já foram numa empresa e viram assim, nossa missão, prestar o serviço de qualidade para o público tal. Olha a persona da empresa. Olha a persona da empresa. Tudo quanto a empresa tem essas coisas. Nossa missão. E ninguém faz isso na empresa. Tá? Quando a empresa tem essa nossa missão, olha a persona. Quando você chega na empresa, vem isso, olha, aqui está a persona. Agora você precisa encontrar a sombra. Tá? Encontrar a sombra. É claro, Lorena, que eu teria que dar todo um curso falando sobre isso. Não tem problema. Falando sobre isso. Sim. Já está bem desenvolvido. É possível, sim. É capaz de você fazer aí, sim. Tá? Porque até em termos profissionais, a representação financeira aí é muito maior do que o trabalho de consultório, não tenha dúvida disso. Né? Eu já faço isso pelas minhas contas há uns 15 anos, mais ou menos. Tá? Há uns 15 anos, mais ou menos. E os construtos da psicologia analítica entram em cheio. E uma palavrinha que eu tenho aqui, que eu desenvolvi, chama-se MBTI, abreviatura de Myers-Briggs Type Indicator. Tá? Eu tenho tudo isso e não teria nenhum problema em estreitar esse relacionamento com você e quem sabe um dia você vem no Brasil e a gente faz algumas coisas para você ver. Tá? Com certeza. É porque, só para também outras pessoas também têm que perguntar, é porque realmente aqui a psicologia em Portugal,
organizacional, eles fragmentam muito isso do se você ou você é um psicólogo clínico, ou você é um psicólogo educacional, ou você é um psicólogo organizacional. E aí, você vai dizer isso que eu para achei interessante. Eu falei com a Daniela hoje, uma aluna nossa aqui também. Você vai dizer para essas pessoas aí que Jung, ele tinha 4 amantes. Vamos falar sobre Tony Wolff e Sabine Spielheim. As outras eram fraquinhas, ele tinha 4 amantes, tá? Então, nós em junguianos dizemos essa metáfora, todo junguiano é promíscuo. Em que sentido nós somos promíscuos? Tá? Porque a gente lê de tudo. Eu vou ler behaviorismo, eu conheço de Sartre, o junguiano tem que ser promíscuo, ler de tudo, estudar de tudo. Tá? Agora, ler e estudar não significa que você está sendo eclético na sua abordagem. Eu sou junguiano 24 horas por dia, mas se tem um livro de Sartre, eu vou ler, eu vou estudar Schopenhauer, eu vou estudar tudo isso. Então, foi isso que nos permitiu esse diálogo, tá? Que tem sido extremamente interessante em termos empresariais e comerciais para a gente. Gleica, tem mais alguma pergunta? Obrigado, Lorena. Fica com Deus, tá? Obrigada, professor. Enfim, a Júnia quer fazer uma pergunta. Eu vou ativar o seu áudio agora, tá? Ok, Pronto, boa noite, Júnia. Tá me ouvindo? Perfeito. Você Então, quer ligar a sua câmera também? não há necessidade, tá tudo ok. Tá bom. Voltando um pouquinho sobre esse contexto do PUE, que quando você fala que o PUE é altamente criativo, né? E um pouquinho mais além, falando da síndrome da vida provisória. A pergunta é o seguinte, doutor Hélio, existe um meio, dentro dessa perspectiva teórica, de se desenvolver uma forma que se resolva isso? É como se tivesse... é a pessoa que quer tudo e, no final, se perde, né? E a gente pode colocar que isso é o arquétipo da sombra, isso está na sacola? Existe uma forma de que se trate isso? Desculpe, Bárbara, né? Seu nome, né, Bárbara? Júnia. 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 Júnia, isso. Eu não estou ouvindo o nome da moça direito, eu queria falar o nome dela. O nome dela é Júnia. Júnia. Minha chave. Eu sou Hélio Monteiro Júnior, você é Júnior. Júnior, deixa eu te falar. Essa é a grande... isso é perfeitamente factível. Esse transtorno de puer a eternos, ou de puella, se for uma mulher, é um transtorno, conforme eu falei na aula passada, que tem se tornado uma epidemia. Para você ter uma ideia, o governo de Londres resolveu fazer um projeto na qual ele dá não sei quantas libras por mês àquele jovem de 30 e poucos anos que ainda está morando na casa dos pais para ele sair. Porque isso é uma coisa tão intensa que está virando um problema econômico. Está virando um problema econômico. Então, o que a gente precisa fazer? O que eu preciso responder para você? É perfeitamente factível. Só que, às vezes, o transtorno de puer é algo que dá trabalho para elaborar. Dá trabalho para elaborar, sim. Por quê? Porque isso pode ir para um suicídio, para uma porção de coisa. Agora, obviamente, com os conhecimentos da psicologia analítica, nós damos conta disso, não com facilidade, mas pelo menos melhoramos a qualidade de vida. E, basicamente, nós vamos fazer com que o diálogo, tá, com esse material arquetípico, ele se estreite. Agora, realmente é verdade, eu reconheço sim, tá? É uma das coisas que mais me deu trabalho em toda a minha carreira profissional. Recuperar o cara nunca deixa de ser puer, tá? Você consegue tirar o aspecto patológico do arquétipo e dar alguma coisa mais saudável, mas isso requer uma dedicação e um trabalho. Agora, não dá para me dizer para você aqui quais são as coisas que tem que fazer, coisa e tal. Mas eu vou te dar uma dica. Se você conseguir botar o cara para trabalhar, mas trabalhar mesmo, você já andou muito. O problema é conseguir botar esse cara para trabalhar. Tá? E essa síndrome da vida provisória, de H.G. Baynes, é típico do puer. Em linhas gerais, tá? Eu vou te dizer que é um transtorno que está virando uma epidemia. Haja visto que eu te falei lá de Londres, que os caras fizeram, mas é algo totalmente factível de ser analisado e orientado. Você vê que em psicologia, eu odeio quando as pessoas falam em cura, né? Cura não existe, né? Existe a remissão dos sintomas ou o equilíbrio da relação com o sintoma. Então eu digo para você
e eu já trabalhei com muitos PUAs que consegui fazer com que eles tivessem uma vida produtiva. É a minha resposta para você. Tá bom, Júnior? Quem é a próxima? A Nilma, ela tá querendo fazer uma pergunta, só que ela falou que tá com problema no microfone, então ela me mandou a pergunta aqui. Ela falou que ficou impactada com a frase de que nós podemos sucumbir ao mal. Ela perguntou se você poderia dar algum exemplo disso. Ok. Como é que é o nome da moça, Gleita? Nilma. Nilma, deixa eu falar para você, Nilma. Olha só. Quando eu digo que você tem que ter um relacionamento com essas coisas que estão na sua sombra, que são coisas maléficas, que não são nada de maléficas, mas que são coisas assim viciosas, não muito dentro de um padrão moral, social, tá? Você está lidando com o desejo, com o prazer, e é preciso uma força do ego para, quando se relacionar com essas coisas, não se deixar arrastar por elas. Mas isso, a palavra sucumbir ao mal, nada. É por isso que isso deve ser feito com muito equilíbrio e com muita tranquilidade. Eu proponho que, se a pessoa tem dúvida, tem medo de sucumbir à sombra, faça isso através de terapia. Agora, se a pessoa sente o ego forte o suficiente para lidar com as suas vicissitudes, com as suas manias, com os seus desejos, com as suas idiosincrasias, faça-o de forma sóbria, né? Eu não gosto desse negócio de que sem psicólogo o mundo deixa de existir. Não, não. O mundo é o mundo desde que existia, né? Eu acho que a palavra sucumbir pode ter provocado um efeito muito assustador. Ela é usada apenas para dizer, olha, esse é um trabalho que requer equilíbrio e sobriedade. Ok? Tem mais alguma pergunta, Gleita? Tem sim. A Andréia, ela quer fazer uma pergunta. Andréia, eu vou ativar o seu áudio agora. Eu queria olhar as pessoas que estão perguntando. Andréia, tá? eu posso ativar o seu vídeo? Pode, Flor. Meu Deus! Mestre. Predileta! Essa é a Andréia. É a macumbeira. De muito tempo atrás. Ela é professora da PAC, uma instituição de MPC, do Instituto Nacional Chinesa. Ela é acupunturista, ela é shiatsu-terapeuta. É uma pessoa assim, que eu tenho uma admiração muito grande. Ela vive 24 horas da vida dela dedicado a equilíbrio, tá? Dessas coisas, de estudar, de saber, etc, etc. Ela já criou os filhos dela, né? E ela tem os cachorros dela, tá? E tem os estudos dela. Se eu disser, André, eu vou dar um curso lá na Patagônia, ela, peraí que eu vou juntar um dinheiro aqui para ir. Ela está sempre envolvida com tudo. É uma motivação, uma alegria assustadora. Quando eu andava de Harley, né? Eu tive uma lesão e médico nenhum curava, médico nenhum dava jeito. Aí eu chamava ela de André Agulhinha, por causa da acupuntura. Né? No meu telefone está André Agulhinha, tá? Ela fez um tratamento em mim e, nossa, nunca mais eu tive problema. Mas vamos à sua pergunta para a gente dar margem para outros. Vamos lá. Então, Hélio, essa questão que você colocou da epidemia de puer poderia estar relacionada a essa questão de que as pessoas, eu vou dizer pelo meu filho, né? Meu filho mais novo disse que só ia casar depois do doutorado. Né? Sabe lá Deus quando é que ele vai terminar, porque ele se graduou tem 1 ano, né? Quer dizer, ainda tem que fazer mestrado, né? Essas coisas após o mestrado. Então, assim, essa questão, né, do jovem estar saindo de casa cada vez mais tarde, poderia estar relacionada essa epidemia do puer com isso, com essa visão de eu só vou me casar, eu só vou namorar depois do mestrado. Porque ele diz que ele não quer saber de mulher enchendo o saco dele, entendeu? Olha só, eu não me lembro do seu filho. Parece que quando eu fui me tratar lá com você, um dia eu cruzei com um rapaz, não me lembro, então eu não tenho como fazer uma afirmação. Mas eu quero dizer que o que você falou é um fato, tá? Parece-me que na pós-modernidade esse transtorno está começando a crescer muito, tá? Agora,
pelo discurso que você falou desse moleque aí, me parece que o arquétipo que está constelando ele é do trickster, do malandro. Porra, vou sair É esse mesmo que você conheceu. cheio de molezinha no Rio de Janeiro. Então, você tem trickster, não é com puer, né? A gente tem que saber, agora falar, eu tô brincando, mas é sério, né? O trickster também é malandro, o trickster é um malandro, é um ensaboado, ele escorrega, coisa e tal, né? E o discurso que ele falou tem muito mais a ver com o trickster do que com o puer. Mas eu reafirmo para você, sim, você tem razão. Na pós-modernidade, nós poderíamos dizer depois, parece que está havendo um aumento assustador desse transtorno, sim. Tá? É verdade. Gleica, tem mais alguma pergunta? Dedéia! Obrigada. Tem mais Beijo. Beijo. Então, sim, o Rui Filho quer fazer uma pergunta. Esse rapaz está longe, esse rapaz está lá na Califórnia. Rui, eu vou ativar o seu áudio. Também, para me ver. Oi, Rui, posso ativar o seu vídeo? Pode. Opa! E aí, meu querido, boa não? Que horas estão aí na Califórnia? Pô, aqui são 5h20, 25. Ok, faz a sua pergunta. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí pelo convite de estar participando aqui. E uma das coisas que me deixou curioso sobre esse arquétipo, como que fala? Foi o da arquétipo. Foi o arquétipo da sombra, porque eu não sei se eu fiz o entendimento errado, né, como leigo, mas eu vi isso falar mais de uma maneira negativa, né, desse arquétipo da sombra. Eu queria saber se de alguma maneira ele pode ser positivo, visto aquele o exemplo que você usou da mãe que com medo de perder o afeto a filha com medo de perder o afeto da mãe, ela acaba deixando de tomar alguma atitude, vamos dizer assim, que mesmo que maldosa. Poderia ser esse arquétipo da sombra positivo de alguma maneira? Deixa eu falar uma coisa para você, tá? Primeira coisa é que essa pessoa que você se lembrou, essa menina que você se lembrou, achando que ela tem um transtorno de Puella, eu já vou te dizer para você que ela tem, tá? Ela tem sim. Eu sempre soube disso, mas não achava ético conversar esse assunto com você, tá? Agora, eu concordo com você. Nenhum arquétipo é negativo. A relação que a criatura humana tece com a questão arquetípica é que pode... Agora, como o puer lida como a sombra, o arquétipo da sombra, lida com coisas que são meio amorais, que estão dentro fora de um padrão moral e ético da sociedade, elas tendem a ter uma imagem de muito negativo. Nada disso, tá? Nada disso. O fato de se ter uma relação positiva com a sombra é muito bacana, é muito importante, né? Veja o caso que eu falei, por exemplo, da Clarice Lispector, né? E eu também disse que muitas das vezes eu vi a sombra fazer proezas. Eu já vi a minha sombra resolver problemas para mim que eu não tinha condições de resolver. Então, Rui, olha só, esquece esse negócio de mal e de bem, tá? Vamos ficar com uma relação bem feita, tá? E eu entendi o porquê da sua pergunta e eu digo sim, a moça é Puella, sim, tá bom? Sim. É isso aí. Valeu, então, eu queria dar um abraço. Um abraço. O Wallace quer fazer uma pergunta. Wallace, eu vou ativar o seu áudio. Posso ativar o seu vídeo, Wallace? Pode. Grande mestre. Ô, meu amigo, tudo bem? Deixa eu fazer um marketing do Wallace aqui. Atenção, pessoal, psicólogos. O Wallace é um aluno nosso, né? Aluno não, ele estudou alguma coisa com a gente, coisa e tal. Ele se formou em psicologia e ele sempre foi envolvido com esse negócio de ônibus. Ele era motorista de ônibus, instrutor nessa parte de treinamento de ônibus, coisa e tal. Sabe o que esse cara fez? Ele pegou todo o dinheiro que tinha, comprou um ônibus enorme. Olha só, eu acho isso extraordinário. Ele comprou um ônibus enorme e dentro desse ônibus ele fez em torno de 4 consultórios separados e ele sai com esse ônibus pela cidade lá, conversa com a prefeitura, para no lugar e lá estão os consultórios dentro do ônibus, as pessoas vão por um preço irrisório e sofrem atendimento psicológico dentro do ônibus, levando a equipe daqui, de lá para colar.
Eu achei essa ideia extraordinária. Nunca tinha visto quem fez isso. Guarde esse nome, Wallace. Mas qual a sua pergunta, meu querido? Obrigado, doutor Hélio. Então, você falou que a persona ela é a interface que faz a ligação, né, que constela o indivíduo com o mundo. Não é? Essa ligação somente se dá através da persona? Essa é a pergunta. Veja bem, a função principal da persona é interfacear o indivíduo com o mundo. Tá? Esse arquétipo é fundamental para isso. Até na segunda-feira, eu havia dito que quando o arquétipo da persona não existe numa vida, é o caso do autismo, que ele não contacta o mundo. Agora, veja bem, digamos que a persona aí, ela intermedia, ela vai intermediar o que talvez um complexo vai fazer com o mundo, por exemplo. Tá? Ou seja, os nossos complexos estão também tocando no mundo. Digamos que a nossa persona ela tem um volante dessa interface. É claro que muito do contato com o mundo é feito através da persona. Tá? Mas ela também faz isso quando outras estruturas psíquicas, eu vou citar o caso do complexo também, interagem com o mundo com uma interseção dela, com uma espécie de uma censura feita por ela. Então, não só a persona. Tá? Quem manda nisso, 95% disso é feito pela persona. E as outras estruturas da psique poderão contactar o mundo, tá? Através do arquétipo da persona. Beleza? Beleza. Obrigado aí pela resposta. Obrigado, um abraço. Parabéns, hein? Abraço, Gleico. Abraço. Outra. A Amanda Vilela quer fazer uma pergunta. Eu vou ativar o áudio dela. E tirar o vídeo do ar. Oi, Amanda. Boa noite. Posso ativar o seu Oi, vídeo? tudo bom? Pode sim. Estão me vendo? Oi, Amanda. Deixa eu botar aqui para ver você. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Amanda. Você está onde, Amanda? Oi. Você está onde? Em que cidade? Oi? Eu tô no Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Ilha do Governador. Né? Minha filha mora aí na ilha. Mas fala, Amanda, faz sua pergunta. Então, aula passada, você falou da relação do autismo com o arquétipo da persona, e não ficou muito claro para mim. Poderia repetir? Eu dizia que o arquétipo da persona é utilizado para que a alma interfaceasse o contato dela com o mundo, com o social, com os objetos do mundo. Tá? Ou seja, todos têm que constelar o arquétipo da persona no seu desenvolvimento humano. E tem que esperar no desenvolvimento que isso vai acontecendo. Alguns autores começaram filosoficamente a ver assim, olha, qual é a situação do autista? Ele fica fechado no mundo dele, ali, ó. Ele fica fechado no mundo dele, dentro do mundo dele, tá? Então, ele não toca o meio exterior. Aí começa a se propor filosoficamente que a ausência desta persona, tá, que impede ele não tem esse mecanismo. Agora, eu não trabalho com autismo, mas tem muita gente que trabalha com autismo, vê que existem níveis de autismo. Tá? Tem a chamada síndrome de Asperger, que é uma espécie de um autismo leve, coisa e tal, mas o que eu andei observando é que sempre o mau funcionamento dessa persona, de forma extrema, pode estar ocultando um comportamento autista. Mas é claro que o autismo tem uma questão cerebral, coisa e tal. Eu tenho que ver a coisa sobre a nossa perspectiva como psicólogos. Tá? Então, filosoficamente, nós entendemos o arquétipo da persona, interfaceia o mundo, os objetos do mundo. Qual é a situação do autista? Ele não toca no mundo, ele está fechado dentro dele. Ele não tem essa estrutura funcionando ou tem ela funcionando mal. É mais ou menos essa a ideia, mano. Não tá muito legal o áudio aqui para mim. Mas deu para pegar, melhorou, já deu uma clareada. Eu respondo para você.
Beijo, Amanda. Tem mais alguém, Gleika? Tem sim. A Amanda Gomes agora quer fazer uma pergunta. Amanda, eu vou liberar o seu áudio. Nada, Amanda. Oi, Amanda, posso ligar o seu vídeo? Pode. Acho que minha câmera não está muito boa, não. Não sei se dá para me ouvir. Fala, Amanda Gomes. Boa noite, professor Hélio. Uma pergunta. Tá onde? Na segunda-feira, Amanda, em que lugar? você falou sobre do Rio de Janeiro. Ok, pode falar. O senhor falou sobre o arquétipo da mãe má, né? Eu queria saber se, em relação aos outros arquétipos, né, dos tricksters e do Puer, se eles podem ter relação com essa mãe, se uma mãe má pode fazer com que esses filhos tenham esses reflexos, tenham essas personalidades. Deixa eu falar uma coisa para você, Amanda Gomes. Primeiro que a palavra não é a mãe má. Fala-se a mãe terrível. A mãe terrível é uma distorção do arquétipo da grande mãe. E eu afirmo para você que por detrás de todo Puer e de toda Puella tem uma mãe terrível. Eu contei a história... O trickster não. Como? Oi? O trickster não. O trickster não tem relação nenhuma com o trickster, né? Por detrás de tudo Puer, de toda Puella tem uma mãe terrível. Cerceando, dominando, impedindo que a pessoa seja adulta, impedindo que o mundo chegue nessa pessoa, impedindo que a pessoa vá para o mundo. Eu contei o caso que a Marie-Louise von Franz trata, de que ela tratava de um Puer e esse Puer terminou se matando. Uma semana depois, ela foi visitar a mãe do Puer. Ela chegou lá e a mãe do Puer, ai, doutora, poxa, ele gostava tanto da senhora, doutora. Vem aqui, doutora, deixa eu mostrar uma coisa para a senhora. Ela levou a von Franz numa biblioteca em que tinha uma fotografia numa parede toda do filho no caixão, morto. E ela falou assim, olha, doutora, prefiro ele aí do que na mão de qualquer vagabunda dessa do mundo. Ou seja, essa é a mãe terrível, não a mãe má, a mãe terrível. Claro, Amanda, isso existe em níveis, tá? E outra coisa também, não vamos entender essa coisa como má e coisa e tal. É um desequilíbrio do arquétipo da grande mãe numa mulher. Entendeu, Amanda? Entendi, professor. Obrigada. Obrigado você, Amanda. Tem mais alguém, gente? Gente, pelo horário, a gente vai abrir só para mais uma pessoa fazer a pergunta, tá? E é a Bruna. Fica na próxima aula, tá? Isso, exatamente. Bruna, eu vou ativar o seu áudio. Ok. Oi, Bruna, posso ligar seu vídeo? Pode. Oi, professor, boa noite. Oi, Bruna. Você fala da onde, Bruna? Eu falo de Nilópolis, do Rio de Janeiro. Está. À vontade, pode falar. Essa pergunta, na verdade, assim, foi pensando junto com o meu marido, porque ele está assistindo junto comigo, e nós pensamos na questão das redes sociais, que a gente tem observado que muitos jovens, e adultos também, eles criam perfis falsos, anônimos, para poder falar tudo o que eles pensam. Será que isso é uma forma de expor a sombra? O que tem nesse conteúdo aí da sombra expor nas redes sociais? Pessoal, anotem essa aí, hein? Bruna Corradini, não é isso? Isso. Corradini. Moça inteligente, levantou uma lebre que é extremamente interessante, tá? Eu diria para você que a fantasia de carnaval está fazendo um trabalho mais ou menos parecido com esse daí, e eu concordo com você e com seu marido, tá, Bruna? Essa colocação de vocês foi extremamente inteligente, e eu vou ter a humildade de dizer que eu nunca tinha pensado por aí, tá? Não é uma coisa que eu não tinha pensado, só que quando você falou, passou um fio de 220 volts nas minhas costas, realmente, ou seja, com um nickname fake, a pessoa pode externar. Eu vejo essa coisa. Olha só, quero dizer uma coisa. Você e seu marido estão certíssimo
no que vocês estão falando. Depois que você falou, eu olhei e falei, é isso, aí é a questão. Muita gente pode estar utilizando esses nicknames, essas coisas para poder expressar um aspecto da sombra que eles não suportariam expressar e assumir as consequências de expressar de cara limpa. Isso é uma questão que pode estar acontecendo. O que nós precisamos discutir é se isso tem algum efeito terapêutico. Sob o meu ponto de vista, não, porque isso continua no inconsciente, né? Pelo contrário, pode provocar uma dissociação da personalidade. Isso é uma coisa perigosa. Não gostei. Sei que vocês têm razão, mas não acho isso uma coisa muito legal, não. Acho isso uma coisa muito perigosa. Acho isso uma coisa muito É igual esses, eu não sei se o senhor já ouviu dos chains, que são esses fóruns onde ficam muitos meninos, principalmente, e eles ficam usando, falando das mulheres de forma que é extremamente misógina e é crime. E quando você vai estudar um pouco sobre esses meninos, são garotos bons, normais, que participam de igreja, que são coroinhas, enfim. E eles no fórum estão falando isso das mulheres, que elas são apenas para se reproduzir, que tem que bater, enfim. Inclusive aqueles meninos que invadiram uma escola um tempo atrás e atiraram e mataram, a maioria eram meninas, eram meninos bons, considerados bons pela sociedade. Bruna, olha só, você está certíssima. Enquanto você falava, aquele que fala o meu coração disse o seguinte para mim, tá vendo? A sombra saiu do inconsciente e foi para a web. Isso é uma coisa que pode acontecer, Bruno. A sombra pode estar nas redes sociais. Olha que coisa doida. Olha que tu foi mexer, Bruna. Olha teu marido. Olha que vocês foram mexer. Isso é uma coisa que amanhã eu vou estar refletindo seriamente sobre isso. A sombra pode ter saído do inconsciente e ido para a web. Ali ela circula solta. Ela não é vista. Ela atua. Tá? E isso é uma coisa extremamente perigosa, sim. E concordo com você com relação aos casos que você relatou. Normalmente são assim. São pessoas que se mostram para a sociedade, para os pais, para os professores, para os avós, para a família, como meninos bons, puritanos, mas estão acumulando uma sombra muito negra dentro de si. E concordo com você, Bruna. A web pode ter dado uma oportunidade deles continuarem com esse jogo que ainda é inconsciente para eles, trazendo consequências seríssimas, seríssimas. Ou seja, aprendemos com a Bruna e com o marido de que a sombra pode estar solta na web e eu pelo menos, vou ser humilde, eu não me lembro de ninguém, nenhum junguiano ter falado sobre isso. Mas o que eu digo é que quando você falou, meu coração vibrou de forma selvagem. Ou seja, isto realmente é possível que esteja acontecendo. Eu vou começar a dirigir a minha alma para essa perspectiva, pensar sobre isso. Sugiro que você faça a mesma coisa, que isso é uma coisa extremamente interessante. Eu gostei muito. Na verdade, meu marido e eu uma psicóloga e um advogado, que é o Fabrini, que é meu marido, e a gente caminha por esse lado mesmo. Como é que é? Oi? Eu não ouvi o que você falou. Meu marido, tal, eu não escutei. Isso, meu marido é o Fabrini, eu sou psicóloga, ele é advogado e a gente estuda muito sobre essa relação das redes sociais, tanto nesse âmbito que é jurídico da parte dele, da minha parte psicológica, e a gente tem usado o Jung como a nossa base para esses estudos. Acho que é uma verdadeira dupla dinâmica, vocês dois, né? Vocês podem produzir para a sociedade muita coisa aí e quem sabe vocês estão desenvolvendo um novo olhar profissional. Achei isso muito legal e eu não estou sendo demagógico, não. Aos 59 anos de idade, eu não tenho mais paciência para ser demagógico. Eu realmente achei muito interessante o que vocês falaram. Eu realmente achei muito interessante, muito bacana. E já vi a minha filha Rafaela, psicóloga, que está na Ilha do Governador, ela já escreveu uma coisa, esse tema é muito... Ela deve estar doidinha com o que você conhece, minha filha. Ela deve estar... Chama a gente, Rafaela. Isso. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? Gleica, vamos lá? Vamos fazer o que a gente tem que fazer para a gente encerrar, que já está tarde? Sim. Tá. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Mas nós já temos prometido no início do treinamento que nós daremos a oportunidade das pessoas se manifestarem, fazerem perguntas, tá? Doutor,
Só um comentário, que tem duas pessoas querendo fazer uma pergunta, só que por hoje a gente já encerrou. Mas só para avisar que na próxima aula, a Rosemary e o Luiz serão as primeiras pessoas a fazer uma pergunta, tá? Bem, então vamos fazer o seguinte, se você já tiver dado o jantar do mozão, vamos responder a pergunta, quem quiser ir saindo, vai saindo, e a gente responde a pergunta dessas duas pessoas. Tudo bem, então, Rosemary, eu vou liberar o seu áudio, tá? Oi, Rosemary, posso ativar o seu som? Ou o seu vídeo, desculpa? Tudo bem, tudo bem. Posso ligar o seu vídeo? Sim, sim. Tá dando? Oi, Rosemary, tudo bem? Não sei se tá dando para ver. Tá me vendo? Estou ouvindo você Assim. perfeito. Aonde você está, Rosemary? Em Portugal, professor. Olha que legal. Tá, faz a sua pergunta, Rosemary. Então, eu sou a mãe da Bárbara. Você... Boa noite. Minha filha é psicóloga, eu também estou aqui fazendo os meus estudos junguianos. Gostando muito da sua explicação, o senhor é muito claro. Eu não tenho dúvida quando o senhor fala, mas esse questionamento já vem há tempo. Não é com o senhor, não é com ninguém. É que essa frase ela caiu num uso, o senhor já há muitos anos já nessa área deve saber. A questão é que todas as pessoas colocam isso como uma desculpa de dizer que aquilo que a gente não tolera no outro é o que nós temos em nós. Então, eu quero depois, para mim, eu poderia até defender uma tese em relação a isso, porque eu acho que assim, isso não é para tudo, como o senhor falou, né? Por exemplo, eu me irritar numa situação, tem alguma situação que, eu vou dar um exemplo, eu não gosto que as pessoas me furtem, né? Pega o meu colar, furtar. Não gosto de certas coisas que aquilo me incomoda. Não é porque aquilo tem em mim. Eu não consigo entender isso em Jung. E eles falam que é em Jung. Então, o senhor, que eu sei que o senhor tem como me dar essa resposta, de dizer são situações em mim que eu acho que não dá para se defender com essa frase, entendeu? E tem muita gente que usa essa frase para se defender. Não sei se eu estou me colocando bem, mas é em relação a isso aí. Aonde que nós é a projeção. É impossível tolerar no outro. Tem certas coisas que é impossível. Então, eu não sei se existe uma separação, se tem uma linha, tem alguma coisa aí que tem que ficar bem claro para as pessoas, entendeu? Que não é a desculpa de dizer assim, porque você é uma pessoa corrupta, porque eu sou corrupto, por isso eu não gosto do corrupto. Não é. Então, está entendendo? É só isso. Não é por aí, isso não serve como álibi para justificar tudo de maneira nenhuma. Nós podemos dizer que, em linhas gerais, nada é absoluto. Quando não coisas como essas, por exemplo, roubar a pessoa, ser corrupto, isso aí irrita até o nosso Senhor Jesus, já irrita todo. São coisas inadmissíveis. Nós estamos falando de um outro patamar de coisas mais simples, menos grossas. Então, olha só, primeiro, não existe absolutismo em Jung, nem em lugar nenhum. Dizer que tudo que te irrita é projeção. Claro que não. Você acha que aqui no Brasil eu não estou irritado com tudo que está acontecendo? Não necessariamente é projeção. Então, nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Não é porque se a pessoa se irritou, é porque você é igual. Não, não é igual. Não tem nada a ver. Não, esquece. Não é por aí, não. Tudo tem limite. Então eu estou certa, nesse meu ponto de vista, assim. Eu não vou querer que use isso para dar desculpa. Pô, o cara não tem educação, não te cumprimenta, não faz... Existem questões que é projeção, existem questões que não tem nada a ver, é falta de vergonha na cara mesmo. Pode ter certeza. É isso, né? De caráter, então assim, de princípio, daquela coisa que o senhor diz que é o arquétipo que vem lá dos ancestrais, tá? Já vem lá de trás. Se lá atrás eu fiz alguma coisa, porque nós sabemos que tem aqui o triângulo, uma hora você é o vingador, outra hora você é o algoz e tal, tudo bem, isso aí até compreendo.
Agora, não vem me dar desculpa que é projeção, isso me irrita essa frase quando falam que é, como é que é? Tolerar no outro. Não, quando o senhor colocou aquilo, é impossível tolerar no outro. Eu acho que possa ser assim, por exemplo, né? Tem a Bruna, não sei, tem aqui a Bruna, nem conheço, tá aqui, Bruna. Quando ela aparece, dá aquele estalo. O meu santo não foi com a Bruna. Eu acho que é muito por aí. Por que não foi com a Bruna? O que é que tem na Bruna que me irrita? Qual é o tipo dela falar, o modo? Porque, na verdade, às vezes eu sou igual a Bruna. Isso aí eu admito. Estou dando exemplo da Bruna, a Amanda, qualquer uma das meninas que me apareceram aqui na tela. Seria por aí? Aí que você está falando. É exatamente isso. Okay. Não absoluto desse jeito. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando. Ok? Obrigado, Rosemary. Um beijo. Doutor, então eu vou liberar o áudio só do Luigi agora, tá? E os demais que querem fazer pergunta, deixa para a próxima aula, tá? Tchau. Luigi, eu vou ativar o seu som. Oi, Luigi, posso ativar o seu vídeo? Pode sim. Boa noite, doutor. Peraí, Luiz, deixa eu botar o óculos aqui que o velhinho já... Fala, bem. Boa noite. Boa noite. Eu estou na zona rural de Minas Gerais, em algum lugar de Minas Gerais, que não tem no mapa. É sempre assim. Chamado Cachoeira Alegre. E pra caramba, quando você fez esse comentário, eu me lembro. Já gostei de você. Comenta ali lá no grupo quando você fez o comentário. Olha só, sua parte de Minas Gerais, se você quer saber. Tá? Obrigado. A minha pergunta é a seguinte. Dentro das discussões... Repete, dentro... de acordo com as minhas leituras, estudos, discussões, eu costumo dizer que eu não gosto muito da palavra entender. Eu gosto da palavra compreensão. Eu compreendo que esse contato, esse acesso às sombras, seria uma capacidade de transitar entre as nossas polaridades, certo? Eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte, o que o senhor acha da arte como um meio para que se acesse, para começar a movimentar esse contato com a sombra? Eu queria saber o que o senhor, como o senhor vê, né, a arte de modo geral em si, para começar a movimentar isso. Eu só falo não só clinicamente, eu falo isso quando a gente trabalha dentro de um CRAS, trabalha na clínica, ou um grupo de crianças, grupo de idosos. Eu queria saber do senhor se o senhor tem algo para... Com certeza, lógico que tem, mas o que o senhor falaria da arte como como eu posso dizer? Da arte como um caminho para acessar, para começar a movimentar essas sombras, para a gente entrar em contato e assim nos tornarmos totais, né? Não completos, mas na sua totalidade, de ser capaz de transitar entre elas. Deixa eu falar uma coisa, Luigi. A filosofia, alguém em algum lugar... Está me escutando bem, Luigi? Oi? Escutando bem? Estou ouvindo. Estou sim. Alguém em algum lugar já dizia que a arte sempre chega na frente, tá? Da ciência, por exemplo. Quando a gente chega no lugar, a arte sempre chega na frente. Deixa eu te dar um exemplo disso bem interessante, tá? Havia uma mulher que ela sofria de depressão crônica, tá? Ela era uma poetisa, ou seja, ela era uma artista. Ela escrevia sonetos, ela escrevia poemas. Lembra? Essa mulher, ela sofria de depressão crônica e ela escrevia poemas, tá? E num dos poemas dela, ela escreveu no mato, framboesa, para correr entre os canteiros e esconder minhas tristezas, que eu ainda sou bem moça para tanta tristeza, deixemos de coisa e cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida. O nome dessa mulher, Cecília Meirelles. Uma mulher crônica. No áudio da depressão, ela dizia: eu só queria ter um mato com gosto de framboesa para correr entre os canteiros e esconder minhas tristezas. Depois de anos
de morte da Cecília Meirelles, alguns cientistas, isso é coisa que ainda não tem publicação por aí, começaram a perceber que o ambiente da natureza, o mato, as flores, produz no homem uma determinada química que é extremamente salutar para combater a depressão. Estimula a psique, dizia Jung, é imagem. Jung afirma, psique é imagem. A imagem daquele ambiente, da natureza, no mato, aquilo interage de forma psicossomática, fazendo uma produção de serotonina, que é algo extremamente estratégico para combater a depressão. Ora, veja bem, ela, no sofrimento, na dor de uma artista, ela produz esses versos inconscientemente, mas produz alguma coisa. Então, eu quero dizer para você, Luigi, que a arte é coisa muito séria. Tá? Tanto que me parece que eu vi lá no seu currículo, você é arte terapeuta, se não me falha a memória. Eu acho isso aí uma coisa que tem para crescer muito. E eu falei para você da tese de pós-graduação da minha filha com aquele filme O Cisne Negro e coisa e tal, papapá. Olha só, a arte é o caminho, mas não é o único caminho. A arte é um caminho, porque na medida em que através do desenho, vou te dar um exemplo. Eu estava na cidade de Araraquara. Quando começou a acontecer, havia um morro lá que tinha favela, que tinha tudo, e começou a acontecer aqueles rasantes de helicóptero da polícia, coisa e tal. E eu fui numa creche de crianças, tá? Que moravam nessa comunidade. Veja bem, a maioria dos desenhos das crianças tinha helicóptero, quer dizer, era uma forma de lidar com aquela sombra negra, coisa e tal. Então, cara, o que você está falando é uma coisa tão verdadeira, é uma coisa tão óbvia, tão clara, que eu só tenho a dizer que é por aí o caminho. Tá? Apesar de não ser arte-terapeuta, porque não dá para a gente fazer tudo, né, Luiz? A gente vai por ali, vai por aqui. Eu entendo que as pessoas que estejam flertando com esse universo estão flertando com uma coisa que no futuro talvez seja fortemente... E não acho só com criança, não, tá? Não acho só com criança, não, tá? Eu acho também que isso pode ser muito importante com pessoas adultas, etc. Quero lembrar a você, vamos lá, quero lembrar a você que um dia uma brasileira, a primeira brasileira que falou em Jung, era a doutora Nise da Silveira, aqui do Rio de Janeiro, como você já deve ter ouvido falar. Ela juntou os desenhos dos pacientes todas, as pinturas, os quadros dos pacientes todos do hospital aqui de Engenho de Dentro e levou para Jung ver. Quando ela botou assim no chão da casa dele, aquilo tudo, ele falou assim, você está com tesouro aí. Tá? Quando nós formos falar sobre imagem, sobre psique e imagem, nós vamos brincar nesse universo aí que você falou, que é um universo extremamente sério. Então eu diria para você o seguinte, ó, é exatamente isso que eu concordo em gênero, número e grau. Apesar de não ser um profissional versado nessa área, eu concordo em gênero, número e grau. Ok, Luigi? Muito obrigado. A minha tese, meu TCC foi sobre isso, né, a dança na perspectiva junguiana, na qual eu consegui um artigo, né, que Toni Wolff dançou, né, ela dançou de uma forma que antes, né? É interessante saber que a dança, por exemplo, no momento de, bem rapidinho falando, no momento de mais sofrimento que eu tive na minha vida, eu dancei. E eu pude expressar coisas que eu não conseguia dizer em palavras, entende? E eu, através disso, eu fiz o meu estudo, apresentei meu TCC, e eu estou procurando aprofundar nisso porque a dança vai muito além disso e a arte em si, né? A dança é só uma ramificação da arte, e a arte em si abre esse leque. Eu queria ouvir do senhor, então, qual era o que o senhor tinha para dizer e eu te agradeço. Gratidão total. Vai chegar um momento do nosso curso que nós vamos falar sobre imagem. A frase de Jung, psique e imagem. Nesse momento vai ser muito interessante para o universo que você está flertando, namorando com ele. Tá? Um grande abraço, Luigi. Um abraço. Obrigado. Pessoal, nós vamos encerrar, mas... Ok, Cleica, mais alguma coisa? Não, tá ok. Gente, agradeço a participação de todo mundo. Tenham todos uma boa noite.